A paz do Senhor, guerreiras e valentes do Senhor. Gente, eu já vou começar esse áudio hoje com uma frase: só não vence quem não quer. Amém? Só não vence quem não quer, porque forte é o mistério que Deus tem para nós hoje, através da palavra que Ele trouxe. Amém? E essa palavra é para mim. Eu só não vou vencer se eu não quiser, porque Deus tem revelado o profundo e o escondido na palavra dele para nos dar solução, desenlace, cumprimento de promessa na nossa vida. Então, muitas vezes a promessa se retarda na nossa vida porque nós estamos com o nosso olhar errado, desfocado e sem direção. Então Deus trouxe para nós dentro desse ministério a consagração dos olhos. Só que Deus, quando ele começa uma obra, faz a obra completa. Ele não faz pela metade e nem deixa de concluir. Então Deus trouxe para nós não só a consagração dos olhos, mas a consagração do nosso olhar. Então, como se encontra hoje o nosso olhar? Essa palavra que eu vou deixar aqui vai te trazer solução, cura interior nesse dia de hoje sobre a sua vida. Hoje você vai sair desse áudio curado. Eu profetizo. E nem precisava profetizar, porque o que vai te curar é a sabedoria da palavra do Senhor, é a revelação da palavra do Senhor, vai trazer cura interior. Deus quer tratar conosco sobre cura interior, porque os nossos olhos têm nos ferido. Amém? Então a palavra está em Ezequiel 44 hoje, e eu vou ler aqui apenas 3 versículos, no máximo 4, e eu vou falar aquilo que Deus tem para nós. Amém? A palavra diz assim no título: Reformas no Ministério do Santuário. Então Ezequiel, quando ele estava ali medindo o templo, vendo, né? Deus levou ele em visão sobre um alto monte para ver o Senhor medir o templo, que hoje simboliza o nosso coração, né? O Novo Testamento trouxe como templo não a antiga construção, né? O templo de Salomão, não, mas hoje é o nosso coração, onde Deus quer morar, quer habitar, quer concluir ali aquilo que ele tem para nós como obra dele aqui na terra, amém? Então, gente, o nosso coração é templo do Senhor e hoje Deus vai trazer reforma, Deus vai trazer conserto sobre a sua vida, amém? A palavra diz assim, no capítulo 44: Então, o homem me fez voltar para o caminho. Eu já vou lendo e já vou ministrando aqui o que Deus tem para nós. Não vou ler o texto todo, não. Você fique atento. O homem fez me voltar para o caminho. Ele está falando de Jesus. O anjo desceu para falar com o profeta Ezequiel sobre aquilo que ele queria esquadrinhar, aquilo que ele queria medir, aquilo que ele queria pôr em ordem, amém? Porque Deus não é Deus de bagunça nem de confusão. Ele faz tudo de forma extremamente organizada, limpa, pura e verdadeira. O homem me fez voltar para o caminho, disse o profeta Ezequiel. Qual caminho? O caminho da porta exterior, o caminho que olha para o oriente, a qual estava fechada. Então, essa palavra é muito forte para nós, porque muitas vezes nós voltamos na estaca zero. Na estaca zero, nós recomeçamos várias vezes dentro de um contexto, dentro de um propósito, e parece que a nossa vida não sai do lugar, né? Inclusive, eu mesma sempre sonhava com o lugar de onde veio as minhas raízes, o lugar que eu fui criada. Eu sempre sonhava que eu estava lá naquele lugar. Sempre Deus me levando para voltar para aquele caminho e me fazendo olhar para o Oriente. O Oriente, para quem não sabe, é da onde vem o vento leste. Então, o vento leste é aquele vento oriental que tirou tudo de Jó. É aquele vento que sopra para arrancar recursos, para arrancar benefícios, para arrancar tudo aquilo que você se apoia. Amém? Tudo aquilo que você tem, que você considera como um apoio, como um benefício na sua vida, o vento leste vem do Oriente. E aqui a Bíblia vai falar que o homem fez ele voltar por este caminho da porta exterior, da porta de fora, que olha para o Oriente, a qual já estava fechada. E disse o Senhor: essa porta permanecerá fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então, gente, o vento
leste que sopra, que vem do Oriente, vai dizer a respeito de coisas que foram perdidas, coisas que nós perdemos, coisas que nós deixamos para servir a Cristo. Está escrito: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então Deus quer falar hoje aqui que Deus levou o profeta Ezequiel para olhar para a porta que olha para o passado, para a porta que olha de onde vem o vento leste, o vento que tira coisas, não que traz coisas, mas que tira. E ele olhou e Deus disse para ele assim: essa porta é para permanecer fechada, não é para abrir. A porta que olha para o passado não é para você meditar naquilo que já passou na sua vida, naquilo que você perdeu. Amém? Então Deus está falando aqui hoje: filha, não olhe para as percas que você sofreu, não olhe para coisas que você precisou deixar, abandonar para me servir. Mas Deus vai falar mais aqui que somente o Senhor entra por essa porta e Deus já entrou por ela. Ou seja, Deus estava lá no tempo da sua perca, das percas que você teve, Deus estava lá com você. Então tem muita gente no nosso meio que remói o passado, perca de relacionamento, perca de ente querido, perca de pessoas, perca de bens materiais. E Deus fala: eu estava lá naquela porta, eu passei por aquela porta, então deixa ela fechada, porque quando você perdeu, quando foi tirado coisas de você, você não estava sozinho, eu estava lá. Eu estava lá com você. Então, quando a gente olha para o nosso passado de sofrimento e de percas, a gente vai remoer mágoa no nosso coração. E hoje Deus está falando para nós de reformas no nosso coração, reformas no ministério do santuário. O nosso coração é onde o Espírito de Deus quer habitar. Amém? E Deus vai dizer aqui no versículo 4 assim: depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Observa que quando Deus levou ele para a porta do Oriente, a porta estava fechada. Ele não conseguiu olhar, Deus não permitiu que o profeta viesse a olhar. E ele falou: não abre essa porta, deixa fechada. Vai para o outro lado ali, dá uma volta aí na casa, no seu coração, e começa a olhar pela porta que olha para o norte. A porta que olha para o norte. Quando você olhar, você vai ver a glória do Senhor ali. Mas o que é a porta que olha para o norte? Abre parênteses. Glorificado seja Deus pelo legado maravilhoso que deixou o grande profeta que fez esse estudo, né? Ele deixou um legado muito bonito aqui na terra, amém? O nome dele, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora, mas é um homem que fez um estudo maravilhoso sobre esses 4 lados do nosso coração: norte, sul, leste, oeste, porque o nosso coração é a sombra do Antigo Testamento. Quando Ezequiel mediu o templo ali, estava falando do nosso coração. Fernando Guilhem, glória a Deus pela vida desse homem que deixou esse estudo maravilhoso para nós. Fecha parênteses. E Deus disse assim: vai ali agora e olha para a porta que olha para o norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia o coração, enchia o templo. Então caí com o rosto em terra. Para quem não sabe, a porta que olha para o norte é a porta de onde vem um vento, né? Então Deus trabalha com ventos. O que simboliza o vento na palavra? O Espírito de Deus. O vento que vem do norte, o Espírito que vem do norte é o Espírito das revelações. O espírito da purificação, do tempo ao qual você observa adiante o seu futuro e presta atenção naquilo que Deus tem falado e ministrado em seu coração através da palavra, através de sonhos, através de profetas, revelações. Deus fala: ei, essa porta que olha para o leste não abre não, eu já fechei, deixa ela fechada aí. Agora, no versículo 2, Deus disse isso: fecha a porta que olha para o leste aí. No versículo 4, eu pulei o 3, porque tem um grande mistério no versículo 3. Fica atento. No versículo 4, Deus disse: olha para a porta que olha para o norte. Aí Deus falou: agora você pode olhar, abre o olho aí, vai. Olha para o seu futuro, olha para o vento que vem trazendo revelações, purificação daquilo que eu tenho dito, ministrado em seu coração. Presta atenção na vereda, filha. Ponte marcos e finca postes que te guiem.
Começa a anotar aí o que Deus tem te revelado através de sonhos, revelação da palavra como hoje, ministração nas igrejas. Pega um diário e começa a anotar. Olha para o norte, olha para a revelação, olhe para o norte e não para o leste. Seja lá um passado bom ou ruim, Deus ordena. Fecha essa porta agora e não medita nela, mas medita nas revelações que eu tenho trazido sobre a sua vida através da palavra e olhe para a promessa do Senhor. Abraão tinha os olhos fixados na promessa do Senhor. Deus falou para Abraão: olha para os quatro cantos, mas Deus começou falando para ele: mas olha primeiro para o norte, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas o norte vem primeiro. Deus, ele é o norte. O Espírito Santo tem até um ditado que fala: fulano, ciclano, não sei o que lá, o meu norte. O nosso norte é o Espírito de Deus, é a palavra e as revelações que Deus tem para nós. E quando o profeta olhou para o norte, a glória do Senhor encheu o coração dele e ele caiu com o rosto em terra. Então, muitas vezes, nós não sentimos a presença do Senhor, nós não conseguimos mais sentir o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos se alegrar mais. Por quê? Porque nós estamos com os nossos olhos fixados no nosso passado. E quando nós olhamos para a promessa do Senhor, quando nós olhamos para as revelações do Senhor, para a palavra que sai dentro desse campo espiritual, palavras de esperança na área específica chamada vida sentimental, a gente consegue trazer a presença de Deus para a nossa vida. Isso é muito sério, o que Deus está ministrando aqui. Você vai trazer a presença de Deus para a sua vida quando você começar a olhar para o seu futuro, quando você começar a olhar para o norte. O norte fala de revelações do Senhor. Quando sopra o vento norte, é o vento da purificação, é o vento das revelações, é o vento que vai falar das promessas do Senhor. E Deus fala: agora sim, você abre os olhos e vê aquilo que eu tenho falado. Está escrito, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala que aquele que vive pela fé e o justo viverá pela fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo que você não vê. Mas Deus está mandando eu olhar para aquilo que eu não vejo? Isso. Deus está mandando você viver pela fé. Deus está mandando você ter certeza daquilo que você não vê, mas aquilo que Ele colocou no seu coração. Ah, mas eu tenho um sonho aqui, um sonho bom. Está de acordo com a vontade do Senhor? Está. Esse sonho não é seu. Esse sonho foi Deus que colocou no seu coração. Olhe para esse sonho e fixe os olhos nele. Não permita que o passado venha roubar o teu olhar do teu presente. Não permita que o passado venha roubar o teu olhar do teu presente, porque Deus, ele está no vento norte. O Espírito Santo está no vento norte. E Deus tem soprado o vento leste também para arrancar pessoas da nossa vida e vai falar aqui na palavra. Então, se posicione e se organize perante o vento que sopra, o vento do Espírito que sopra na nossa vida e deixa Deus ministrar sobre a sua vida, amém? No versículo 5, que é o penúltimo, disse assim: disse-me o Senhor. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem. Gente, Deus está mandando eu falar. Nota bem essa palavra aí de hoje. Pega aí um caderno e nota bem o que Deus está falando para nós. Nota bem. Diante da casa, olhei e eis que a glória do Senhor estava na porta que vinha do norte. Nota bem isso daí. Versículo 5. Nota bem e vê com os próprios olhos. Deus, ele quer consagrar os seus olhos nesse dia de hoje. Deus, ele quer endireitar o seu olhar. A gente escuta muito dentro das igrejas, na ministração da palavra. Deus quer endireitar os seus caminhos, mas Deus mandou te falar: eu quero endireitar o teu olhar. Porque quem não olha direito vai tropeçar. Entendeu? Não adianta Deus aplainar os seus caminhos se você é vesgo na fé. Se você não enxerga com clareza aquilo que o vento norte quer te mostrar, se você não crê no vento das revelações. E Deus fala: nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser. Hoje Deus está falando dentro desse campo. Deus está falando comigo aqui. E Deus está falando: nota bem o que eu vou te falar.
a respeito da casa do Senhor. Aonde é a casa do Senhor? Senão o nosso coração. Onde o Espírito Santo quer morar. Ah, não, mas então eu não vou na igreja? Deus, ele ministra lá, mas ele não habita no azulejo, ele não habita nas paredes da igreja. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele habita no seu coração. Ele diz aqui hoje, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve o que eu estou te dizendo a respeito do seu coração e de todas as leis que devem estar no seu coração. Nota bem quem pode entrar no seu coração e quem deve ser excluído do santuário. Eu estou resumindo, essa palavra é forte. Deus fala aqui, Ezequiel 44:5. Nota bem quem pode entrar no seu coração e quem deve ser excluído dele. Deus vai soprar um vento aí para arrancar pessoas da sua vida. E Deus manda eu falar, deixa Deus tirar pessoas que não é mais para ficar. Deixa Deus arrancar aquele que só te prejudica. Ai, quem eram essas pessoas que eram para ser arrancadas? Se eu for ler todo o texto, você vai saber que eram pessoas estrangeiros, incircuncisos de coração, que viviam de pensamentos errados sobre os seus sonhos, sobre a sua vida. Resumindo, irmãos de José, resumindo, a mulher de Faraó, resumindo, Jezabel, resumindo, os falsos irmãos, resumindo, pessoas negativas. Deus fala aqui, nota bem aí, pega aí um papel e escreve aí e vê com seus olhos e ouve com seus ouvidos tudo que eu vou te disser nessa ministração a respeito do seu coração. Nota bem aí quem pode entrar e quem deve ficar no seu coração. Quais são as pessoas que têm frequentado o seu coração? Quais sentimentos têm movido o seu tempo de espera? Porque Deus, ele não trabalha no sentimento, Deus trabalha no vento norte, Deus trabalha na fé. Porque o que Deus tem para você, os seus olhos ainda não viu. O seu ouvido ainda não ouviu. O que Deus tem para você não está em relacionamentos que você já viveu. O que Deus tem para você não está em pessoas que te roubaram, que te passaram a perna, que já te prejudicaram. O que Deus tem para você está na revelação. E Deus fala, nota bem aí, quem deve entrar e quem deve ficar no seu coração. Agora eu vou finalizar essa ministração maravilhosa, voltando aqui para o versículo 3. Ah, quem deve entrar, quem deve ficar no meu coração? Quem pode entrar pela porta que olha para o meu passado? Porque pessoas que Deus está falando que devem entrar ou ficar são pessoas que já passaram na nossa vida, gente. Eu estou ministrando a palavra 5 minutos atrás, que você ouvir esse áudio já é passado. Quem vai te mandar uma mensagem? Quem vai te procurar? Quem vai te lesar mais uma vez? E no versículo 3 Deus diz assim: quanto ao príncipe, ele se assentará ali. Ali aonde? Na porta que olha para o leste, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Glorificado seja Deus por essa palavra. Se você não entendeu, Deus vai abrir seus olhos, Deus vai abrir sua visão e seu entendimento aqui. Deus está falando aqui, ó, a porta permanecerá fechada, a porta que olha para o Oriente. Não abre ela não. Ninguém vai entrar por ela não. O seu passado não vai fazer parte do seu presente não, porque o Senhor já entrou por essa porta, então deixa ela fechada. Só o príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor. O que quer dizer isso? Gente, quer dizer que somente aquilo que Deus preparou para você, aquele que Deus chama de príncipe, vida sentimental de forma específica, pessoas consagradas, pessoas que Deus tem para a sua vida, somente essa pessoa pode entrar no seu coração. Nossa, mas essa palavra é dura, então não posso amar o próximo como a mim mesmo? Amar é uma coisa, cuidar é uma coisa, entrar no seu coração é outra coisa, totalmente diferente. Deus manda eu falar que o ex é adversário do atual. A ex é adversária da atual. O presente é adversário do passado. Por quê? Porque está escrito, Pai, o príncipe disse aqui que só o príncipe vai comer pão na mesa do Senhor. Sim, está escrito, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus amigos, dos meus entes queridos, dos meus filhos que eu amo, que eu tenho que cuidar, da minha família, do meu esposo, do meu príncipe, não, na presença dos meus adversários. E o meu cálice transbordará. Amém? Então Deus diz aqui,
Somente o príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo vestíbulo da porta. Vestíbulo, para quem não sabe, é pessoas que Deus vai trazer para entrar pela porta da frente do seu coração. Não pessoas que vêm para entrar pelos fundos do seu coração, que vêm para arrombar janelas do seu coração com mentira, com engano, com falsidade. Deus fala assim: quem é verdadeiro, eu vou trazer. Quem é príncipe, eu vou trazer para entrar pela porta da frente do seu coração. Pela porta da frente do seu coração. Pede revelação para Deus das pessoas que te cercam. Pede revelação para Deus de pessoas que você deve abrir ou deve fechar portas na sua vida. Tem soprado um vento na minha vida no tempo da necessidade e Deus tem arrancado pessoas. Pessoas que iam vir para me beneficiar, clientes com dinheiro para me pagar à vista e eu passando necessidade em casa. E Deus falando: não, esse não vai entrar mais por essa porta. Esse não vai entrar mais. Fecha essa porta. Fecha essa janela. Deus tem falado aqui, somente o príncipe vai entrar no seu coração a partir de hoje. Não vai mais entrar o incircunciso de coração, não vai entrar mais aquele que profana o seu coração, que é a habitação do Espírito Santo, aquele que te entristece, quando oferece pão imundo, gordura de sangue, versículo 7, quando viola a aliança do Senhor com as abominações, não vai entrar mais o relacionamento tóxico, abusivo e imortal na sua vida, porque o seu coração pertence ao Senhor. Você já tem um marido que cuida do seu coração, Isaías 54. Amém? Então, o que Deus tem para nós hoje é uma palavra de consagração do nosso olhar. Como tem sido o seu olhar? Porque a palavra começa dizendo que Deus fez ele voltar para o caminho, para de novo aprender o processo, porque não aprendeu ainda, então tem que voltar. Tem que voltar para falar: fecha o seu passado de dor, de sofrimento, porque o Senhor já passou por lá, Deus estava lá com você. Mais adiante na palavra, Deus vai falar: agora pode abrir a porta e olhar para o leste. Ah, pode, Senhor, pode. Quando ele olhou, ele viu que a glória do Senhor vinha do leste com toda a força e encheu o templo do Senhor. Então todo o sofrimento, tudo que nós perdemos, tudo que nós vivemos, tudo que foi arrancado de nós, é para a glória de Deus. Foi para que hoje a gente viesse a servir ao Deus vivo. Então, Deus permite o sofrimento no passado para que a gente tenha um verdadeiro encontro com Deus. Para que hoje Deus venha encher o nosso coração. Amém? Nós devemos olhar com carinho, gente, para o nosso passado de dor, de sofrimento. Deus me trouxe nessa ministração para finalizar te dizendo isso. Sabe por que Deus não deixa você meditar no seu passado? Ele se ira quando você abre a porta que olha para o passado. Está escrito na palavra, porque o seu olhar não tem sido bom. Deus manda você olhar com carinho para o seu passado de percas, de dor, de sofrimento, de enfermidade, de prejuízos, porque ali estavam as suas raízes. Quando você sofria, quando não dava fruto, quando ninguém via nada na sua vida, quando você foi confundida, quando você foi envergonhada, Deus estava aprofundando as suas raízes. Mas hoje Deus te chama para brotar, para dar fruto, para começar a olhar para as promessas do Senhor, porque elas vão se materializar por esses dias na sua vida. Quando você fazer como a Sulamita fez, fixar o seu olhar nas promessas do Senhor. Salomão disse para ela que ela tinha os olhos como o da pomba. A pomba tem uma visão binocular, ela tinha um foco. O foco dela estava no vento norte. E ela profetizou e ela disse: levanta-te, vento norte. Ela não falou: levanta aí, leste, vamos conversar passado. Ela falou: não, levanta futuro. Levanta a revelação do Senhor, levanta a promessa. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, que é o cumprimento da promessa. Assopra agora no meu jardim. Assopra agora aqui no meu ministério, na reforma do santuário que eu estou fazendo. Assopra no meu coração e traz o príncipe que vai se assentar nessa mesa para junto da minha alma. Ele vai entrar pela porta da frente do meu coração. Ele entra pela porta da frente e ele sai pela porta da frente. Ah, mas essa pessoa vai sair da minha vida? Não, Deus está falando de alguém que tem ética, princípio, que respeita o seu momento de solitude, que respeita a sua vida com Deus, uma pessoa que sabe o momento de estar perto, de não estar. Não é relacionamento obsessivo que Deus tem para nós, é relacionamento com o príncipe. Amém?
Somente o príncipe vai se assentar a partir de agora nessa mesa que olha para o leste. Na presença dos meus adversários, daqueles que me feriram, me caluniaram, me perseguiram, me traíram. Esse ministério sofreu uma grande traição e decepção por esses tempos passados aí do ano passado, mas Deus falou para mim: filha, não olha para isso daí não, olha para o que eu tenho te prometido, como vai ser o grande avivamento, o grande renovo que eu já te trouxe sobre a sua vida hoje, através dessa palavra, amém? Porque é de lá que vai vir a glória que vai encher esse templo e vai ser na presença daquele que te prejudicou, tanto fisicamente como espiritualmente, amém? Glorificado seja Deus por essa palavra, e eu vou orar aqui essa palavra porque está escrito: preparas uma mesa perante mim, Senhor, na presença do vento leste, na presença do leste do passado, dos meus adversários, Pai, da minha alma, e o meu cálice se transborda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fixa hoje, meu Deus, os nossos olhos, Pai, naquilo que é do Senhor, naquilo que vem, Pai, do Senhor. Fixa os nossos olhos, Pai, na revelação, Pai, da palavra, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, em nome de Jesus, em humildade, Pai, para fixar os nossos olhos, Pai, em obediência no norte. Olhar para o norte, Pai, é olhar para as promessas do Senhor, é olhar, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem revelado através das palavras do Senhor, dos sonhos, Pai, daquilo que diz, Pai, o profeta verdadeiro do Senhor, Pai, não falso profeta, não aquele que vem para trazer palavra de maldição, de desânimo, Pai, de negatividade sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo de espera, de confiança no Senhor, porque o rebelde, meu Pai, não entrará mais por essa porta. Está escrito, Pai: bastem todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduziste estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne, para entrar no meu santuário, no teu coração, onde é a morada do Espírito de Deus, para profanar. Quando ofereceis o meu pão, aquele que não é consagrado ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Deus manda eu te falar: não lança pérola para porco, não. Deus manda eu te falar: não oferece, não se justifica, não dê o seu testemunho de espera para aquele que zomba da sua fé, não. Você não deve satisfações para pessoas que só querem tirar o seu ânimo, a sua força, a tua fé. Começa a lançar suas energias somente para a porta que olha para o norte. Começa a lançar suas energias para aquelas pessoas que são verdadeiramente príncipes do Senhor. Começa a fazer até mesmo oferta. Começa até mesmo a dizimar na vida daquele que anda em santidade, em temor no Senhor, porque Deus vai restituir, porque Deus vai te justificar, Deus vai preparar a mesa na presença da falsidade. Deus manda eu falar: filha, eu vou preparar a mesa na presença da falsidade. Não temas as rasteiras que você tomou, não temas os prejuízos que você sofreu, não temas os relacionamentos que você perdeu por causa de falsas amizades. Não temas, porque eu vou preparar uma mesa para você, e quem vai sentar na mesa não é qualquer um, é um príncipe, é alguém que Deus já preparou desde a fundação do mundo. Basta você entrar em sincronia com os quatro ventos do Senhor. Basta você entrar em sincronia com o Espírito do Senhor, começar a pôr em ordem, começar a reformar o ministério do santuário do Senhor, que é o teu coração. Deus fala: põe a tua casa em ordem ainda hoje, filha. Fixa os seus olhos somente nas promessas do Senhor, porque elas vão se cumprir. Está escrito que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Aquele que está com os olhos fixados, como Abraão, o pai da fé. Abraão é o pai da fé, mas o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você espera, daquilo que você não vê. Como que eu vou olhar para aquilo que eu espero, para aquilo que eu não vejo? Começa a dar ouvidos para o ministério que Deus tem falado sobre vida sentimental. Começa a dar ouvidos para as promessas que está escrita na palavra do Senhor. Começa a ler mais, a meditar mais na palavra do Senhor, que vai conseguir olhar, abrir os olhos para aquilo que Deus tem, para a revelação da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus vai falar em sonho, Deus vai falar em visão, Deus vai descer com dons sobre esse ministério. Deus está trazendo dons nesse dia de hoje. Deus está dando dom de visões para mulheres nesse dia de hoje, dentro desse campo espiritual, amém? Quem crê vai tomando posse. Eu vou permanecer na oração aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.